Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Na pauta, negociação coletiva para o setor público, balanço das negociações com o governo federal, defesa eleitoral e expectativas para o segundo semestre. Secretário-geral, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Ricardo. Olá, servidoras, servidores do nosso querido estado do Maranhão, que são do nosso sindicato, Sindicep. Vamos bater um bom diálogo aqui, debater sobre esses temas que são de fundamentais importância para o conjunto dos servidores e das servidoras, bem como também para a sociedade brasileira que depende da nossa jornada de trabalho dos serviços públicos, Ricardo. Sérgio, esse é um ano atípico. Teremos eleições gerais e muito menos tempo para as negociações. Como foi esse primeiro semestre? Olha, Ricardo, esse primeiro semestre foi um período de ajustes em algumas pendências que ficaram para trás. É fato que nem sempre a gente consegue, com relação às nossas demandas, conseguir todos os pleitos que foram reivindicados. Nós apresentamos a pauta do conjunto do funcionalismo, que foi construída entre a bancada sindical, que faz parte da Mesa Nacional de Negociação do MGI. Essa bancada é constituída pelas centrais sindicais legitimadas e as entidades de grau superior que representam o conjunto do funcionalismo. Então, nós apresentamos a nossa pauta no dia 30 de janeiro e no decorrer desse período, aqui no primeiro semestre de 2026, nós já tivemos 2 reuniões para tratar dessa pauta, das quais saíram alguns encaminhamentos e prioridades que nós apresentamos ao governo como eixo central que os servidores e servidoras querem ver nas tratativas das negociações com o governo nos próximos períodos. Então, foi um período importante, porque a gente delineou quais são as prioridades que temos e agora é enfrentar o desafio que vem aí pela frente. Agora, Sérgio, os servidores ainda têm algum percentual para receber esse ano? Ou já foi incorporado no mês passado? Não, esse ano, evidentemente, nós temos a complexidade, como muito bem você afirmou no início aqui da nossa conversa. Esse é um ano totalmente atípico por conta das eleições gerais. Nós temos o período de defesa que o governo teria como encaminhar algo que diz respeito a servidores, como reajuste, benefícios, que eram até uma etapa, até o dia 6 de abril, o que foi cumprido. O acordo que fechamos o ano passado, ele foi em 2 etapas, uma que foi maio do ano passado e abril deste ano. Então, isso foi encaminhado e agora o que temos a construir nesse período, agora a partir dessa etapa que não pode mais encaminhar algo que diga respeito a reajustes, benefícios, reposições ou reestruturações de carreira, nós estamos pautando com o governo para continuar as tratativas sobre esses instrumentos, sobre esses temas, para que sejam praticamente equalizados para serem efetivados no próximo ano de 2027. Com a garantia, é claro, que esse foi um dos principais pleitos que nós apresentamos ao governo na mesa de negociação, que ao enviar até o final de agosto o projeto de lei orçamentário anual, que nós chamamos por PELOA, o governo garanta recursos nesse instrumento para dar andamento e continuidade nas tratativas sobre recomposição salarial, reestruturações de carreira, a questão de recomposição dos benefícios, que inclui aí, inclusive, uma pauta que é fundamental para o conjunto dos servidores, principalmente os aposentados, pensionistas, que trata do benefício do auxílio nutrição. Então, essas foram umas das principais prioridades que nós apresentamos e o governo se comprometeu que até agosto chama as entidades novamente para dizer, olha, nós estamos reservando para 2027 no orçamento X recursos
para tentar atender essas demandas que são prioridade para o conjunto do funcionalismo. Agora, Sérgio, e em relação às carreiras? Ainda tem algum ponto que foi acordado e que ainda não foi implementado? Temos sim, o Ricardo. Mesmo no que pese que a gente teve avanços na questão das reestruturações da carreira, mas muitos setores ficaram para trás. Esse último projeto de lei que a gente tem questionado muito ao governo, que ele fez sem ter uma tratativa de um processo de negociação, ele gerou mais conflito do que soluções. Então, distribuiu uma série de situações em carreiras, fazendo distinções entre próprios servidores que estão em atividades e deixando para trás os servidores e servidoras aposentados e pensionistas. Então, nós estamos colocando como ponto prioritário que o governo corrija essas distorções que foram aprofundadas com esse último projeto de lei que criou a carreira do ATE, né? E bem como também criou uma nova gratificação, que é um instrumento que a gente sempre tem tentado combater, que as gratificações, elas criam diferenciações entre vários setores, e o que é ruim é que essas gratificações, como essa nova gratificação que foi criada pelo governo, que chama GTATA, ela não vai incorporada quando o servidor precisa, no seu mais importante momento, de se aposentar. Então, a gente está apresentando alguns instrumentos de resolução dessa situação para que o governo não continue aprofundando os passos de que as diferenciações continuem se alastrando na questão da administração pública federal. Agora, Sérgio, em relação a essa nova gratificação, ela já foi implementada? Já tem alguém recebendo ou não? Ricardo, essa nova gratificação, ela já foi implementada, já foi, inclusive, evidentemente, regulamentada. Qual é o problema dela? Ela só contempla cerca de 40% dos servidores. Em várias situações, são servidores que trabalham na mesma sala, têm o mesmo requisito, as mesmas atribuições. Se tiver 10 servidores, só 4 vão ter direito a ela e 6 não vão ter direito. Então, é uma gratificação que ela é discriminatória, não contempla o conjunto, o governo afirma que foi para solucionar para quem não teve as carreiras reestruturadas, mas ele gerou outro problema, porque vai ficar um conflito interno para quem trabalha no mesmo setor, tem as mesmas atribuições, teve o mesmo requisito de ingresso na administração pública, que foi através do concurso público, vai ter essa diferenciação. Então, nós estamos analisando, inclusive juridicamente, se caso a gente não consiga resolver isso nas tratativas do diálogo, ver a possibilidade de judicializar, mas essa injustiça que o governo fez com o conjunto de vários servidores e servidores. E olha, o pior, deixa fora desse novo instrumento os aposentados, que optaram por se aposentar pelo requisito da paridade e integralidade. Então, na nossa compreensão, tudo que vier como benefício para o conjunto dos servidores, quer sejam ativos ou aposentados, tem que ser extensivo para todos, porque a lei permite que assim o seja. Sérgio, e em relação a negociação, os servidores ainda podem esperar alguma coisa com o governo federal esse ano ou não? Olha, nós temos duas prioridades. O ano praticamente está findando por conta da questão eleitoral. Então, muito pouco será debatido com relação ao servidor. O que nós estamos organizando, Ricardo, e isso é fundamental para a gente, é a plataforma para construir as bases do que poderá ser executado em 2027. Então, qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é, evidentemente, garantir que o governo inclua no orçamento para 2027 recursos que dê sustentação nas negociações para continuar debatendo as reestruturações das carreiras que ficaram para trás, a questão do equilíbrio dos benefícios do conjunto do funcionalismo. Hoje, se a gente fizer uma pesquisa, cerca de 65%, 67% do funcionalismo estão fora dos planos de saúde, porque não tem condições de pagar, porque o governo entra com em torno de 15%,
E o servidor tem que entrar com 85%, boa parte estão saindo dos planos de saúde. Outros benefícios também. Então, a gente quer que o governo garanta recursos no orçamento para essa parcela, para a recomposição da remuneração, de acordo para que não perca seu poder aquisitivo de compra com relação a reajuste, e também a questão da garantia, nós apresentamos inclusive os estudos para o governo, do quanto significa para os servidores aposentados a aplicação do benefício do auxílio nutrição. Então, a nossa meta é garantir que o governo inclua na LOA e a gente ir para dentro do Congresso para que seja aprovado o recurso para que o ano de 2027 seja também tão importante como foram os anteriores, que significaram 57 acordos assinados, que para nós foi uma grande vitória para o conjunto do funcionalismo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Sérgio, os trabalhadores têm pressionado bastante o Congresso Nacional. Mas me parece que o Senado tem colocado muitos obstáculos para apreciar temas importantes para os trabalhadores. Como estão essas negociações? Ricardo, para ser bem sincero, nós temos tido muita dificuldade nessa relação com o Congresso Nacional. Principalmente a forma como tanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem conduzido a pauta da classe trabalhadora. Essa tem sido renegada a segundo plano, lamentavelmente, infelizmente, essa tem sido a metodologia, e nós temos tido dificuldade, principalmente com dois temas fundamentais que dizem respeito aos servidores. O primeiro é no Senado, que trata da questão da proposta de redução da jornada de trabalho da escala 6x1. Sob uma pressão e uma mobilização da classe trabalhadora, a gente conseguiu aprovar em tempo muito célere na Câmara, quase que por unanimidade, esse projeto. E foi para o Senado, o que já deveria ter sido aprovado, e o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, sentou em cima dessa proposta e não o aprovou, porque a promessa era aprovar antes desse recesso, e não aprovou, por outras finalidades. Infelizmente, prejudicou essa classe trabalhadora que fica sobre esse prejuízo dessa tipo de jornada que para nós é uma escravidão, o trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus, chega às 7, 8 no trabalho, e quando vai chegar em casa, praticamente não tem tempo de repouso, de viver com sua família, né? Trabalha de segunda a sábado. Nós no setor público não temos essa demanda, mas é uma demanda que a gente se comprometeu em trabalhar, porque o trabalhador tem direitos iguais, independente de estar no setor público ou de estar na iniciativa privada. E a segunda demanda, que é uma demanda importantíssima para nós, e foi uma luta muito grande do conjunto do funcionalismo, nós somos a única categoria nesse país, Ricardo, que para abrir um processo de negociação, de diálogo, agora está um pouco mais fácil, porque nós temos um presidente da República que tem uma compreensão do diálogo. E assim tem sido desde o primeiro mandato do presidente Lula, no mandato e meio da presidenta Dilma, de ter mesas de negociações, de ter debate, de ter diálogo. Chegamos, na grande maioria, em consenso, em construções de acordo, que foi um sucesso esse acordo que assinamos agora nesse terceiro mandato do presidente Lula, mas nós não temos uma garantia, porque esse é um processo muito frágil. As mesas não têm uma determinação de como funcionar, nós não temos uma database. Então, a única categoria no país que não tem direito à negociação coletiva no setor é os servidores públicos. Agora Sérgio, mas esse tema também, ele já tá definido, assim, está bem construído dentro da categoria, porque
eu percebi, né, a gente está percebendo que, por exemplo, lá na Câmara, ainda está na construção disso, né? Porque, por exemplo, as associações querem também participar desse processo, e o que dificulta muito, né? Porque, inclusive, enfraquece os sindicatos. Isso já foi pacificado? Já tem alguma diretriz? Para chegar nessa etapa, deixa eu te falar quais foram os instrumentos que chegamos até esse estágio. Tá. Quando o Lula assumiu o terceiro mandato, em janeiro de 2023, ele assumiu o compromisso que iria dar continuidade a essas tratativas, que essa é uma demanda fundamental para o conjunto do funcionalismo. Ter direitos sindicais, ter direito à negociação, ter uma database, isso foi fundamental para a gente. Então, assim ele fez. Instalou um grupo de trabalho que se debruçou durante 1 ano e 3 meses sobre esse tema, com várias complexidades que tem, e chegamos a um contermo, construímos uma proposta em parceria tanto com o governo como com as representações do funcionalismo, e essa proposta é que foi construída com todas as dificuldades que temos sobre esse tema, que é um tema muito caro para o conjunto do funcionalismo. Desde 88 a gente luta por ter direito de negociar coletivamente, independente do governo que esteja de plantão. Que alguns, quando se instalam, negociam, como é o caso do presidente Lula, outros não, como foi depois do golpe do Temer e da tragédia que foi o governo Bolsonaro. Nós passamos 7 anos e meio sem negociações, sem recomposição salarial, só retirando direito. Então, para nós é fundamental essa proposta. Chegamos a esse estágio. No dia 15 de abril deste ano, as centrais sindicais, a nossa CUT, com as entidades sindicais, nós chamamos uma marcha a Brasília. Essa marcha teve em torno de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras, e nesse dia o presidente Lula assinou o projeto de lei e encaminhou ao Congresso para que o Congresso votasse a questão da negociação coletiva e a regulamentação da Convenção 151 da OIT, no Brasil, que garante a negociação coletiva no setor público, garante a database, garante direitos sindicais, liberação para mandato classista, que hoje é um custo muito alto para o sindicato manter dirigente sindical custeado pelo sindicato. Maravilha, tudo redondinho, foi encaminhado, foi escolhido o relator, que é o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Nós fizemos uma reunião com o relator se comprometeu de dar celeridade na proposta para que ela fosse aprovada antes do recesso. Mas aí veio no meio do caminho o requisito das associações que querem ter prerrogativa de sindicato. Sim. Não é possível. Não é possível, porque nós, com todo o respeito que nós temos às associações, mas cada um tem suas atribuições. Perfeito. O direito de negociar, o direito de representar legitimamente, inclusive isso é constitucional, é de sindicatos, federações, confederações centrais sindicais. Na ausência desse, que não existe isso na administração pública, aí sim a associação pode representá-lo, mas não é o caso. Então, o que atrapalhou o andamento, inclusive o projeto de lei 1893 entrou em regime de urgência para poder dar celeridade, mas esse requisito de querer incluir dentro da proposta que as associações também passem a ter o requisito de negociar coletivamente, atrapalhou o andamento. Então, ficou para o retorno aí do recesso, a partir do dia 10 de agosto, para ver como a gente consegue superar esse impasse, que é o impasse que ficou instalado, para ver se anda o mais rápido possível. E esse ano a gente entrega essa proposta fundamental para o setor público, e que não é só para os federais, estaduais e municipais também. Agora, Sérgio, tirando esse impasse, há acordo para aprovação? Sim, há acordo. O acordo das centrais, das entidades representativas do funcionalismo, é que seja encaminhado para a votação no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, a proposta que foi fechada no grupo de trabalho e acordada com as centrais sindicais, com toda dificuldade e limitações. Mas essa é a proposta que tem consenso e que tem acordo com o conjunto do funcionalismo. E já tem acordo também com os parlamentares? Assim, nós temos números de votos suficientes para que isso seja aprovado?
Olha, nós andamos bastante, gabinete por gabinete, inclusive um compromisso do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, de que, chegando nesse estágio, ele encaminha imediatamente para a votação no plenário da Câmara, para depois, em seguida, seguir para o Senado. O que está atrapalhando essa questão? Inclusive, tem acordo do governo que seja votado o projeto original, que foi fruto de debate durante 1 ano e 3 meses. Então, falta resolver esses detalhes para que a gente possa ter esse instrumento oficializado e aprovado no Congresso, Ricardo. Ok, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Sérgio, agora vamos falar um pouco mais sobre esse defeso eleitoral. O que realmente pode, o que não pode ser feito, como é que a Condicef está encarando esse processo, esse período? Ô, Ricardo, nós estamos encarando esse processo com muita seriedade. O futuro do nosso país, o futuro dos serviços públicos, o futuro dos servidores, das nossas demandas, da preservação das nossas conquistas, estão logo ali na frente, que são as eleições gerais de outubro que se aproximam. Então, nós realizamos recentemente, Ricardo, agora no mês de abril, uma plenária estatutária, onde nós debatemos toda essa questão conjuntural e o que é possível a gente continuar fazendo para preservar essa dinâmica do sistema democrático do nosso país e os direitos da classe trabalhadora. Você sabe que foi a nossa resistência, o conjunto do funcionalismo também tem essa compreensão, que foi a nossa resistência que não permitiram que eles destruíssem a única torre que conseguiu se sustentar de pé, que foram os serviços públicos, que por 2 vezes eles tentaram, através de projetos de emendas à Constituição, com a PEC 32 e a PEC 38, construir esse sistema que vinha lá desde um projeto, depois do golpe do Temer na Dilma, que ele chamava de uma ponte para o futuro. E nos convidaram a atravessar essa ponte, e nós, quando observamos, que era um abismo, tentar colocar o primeiro pé nessa ponte. Mas, mesmo assim, eles conseguiram destruir o sistema previdenciário, com a reforma da Previdência, que foi um caos para os trabalhadores, tanto do setor público como da iniciativa privada, como também a questão trabalhista no país. Precarizou muito com terceirização e tudo. Então, esse período, na nossa plenária, nós fizemos esse debate, fizemos a discussão e avaliamos que não temos outra alternativa. Mesmo com as limitações que temos, nós tiramos uma demanda de que precisamos voltar a ter a mesma eficácia como tivemos entre os anos de 2003 e 2010. Naquele período, Ricardo, só para dar um exemplo, nós chegamos a ter quase 78 parlamentares que tinham raízes com o setor público, que eram do setor público, que eram do movimento sindical, coisa diferente que não acontece hoje. Então, nós tiramos uma plataforma de que estamos em fase final de construção dessa plataforma para apresentar aos postulantes, a deputados federais, senadores, ao presidente, aos candidatos a presidente, principalmente ao presidente Lula, candidatos a todos os postulantes a cargos agora nas eleições gerais, com quais são os principais objetivos que nós vamos encarar esse processo eleitoral, que depende muito do futuro do nosso país. A preservação da democracia, e não temos como fugir. Nós vamos ter que fazer comparações. O que aconteceu no governo do passado e o que aconteceu no governo atual. O retrocesso do governo do passado e os avanços que tivemos no governo atual.
para que o trabalhador decida com responsabilidade o que quer para o futuro do nosso país e o futuro do serviço público, principalmente do nosso setor, que é o Serviço Público Federal. E, Sérgio, como os servidores da base podem ajudar a sensibilizar os candidatos sobre essa pauta específica dos trabalhadores? Dialogando. Nós estamos chegando à hora do acerto de conta com alguns, que a gente sabe quais são as suas intenções, e de referendar e melhorar a correlação de força no parlamento e com relação a essa situação. Então, a partir de agosto, vão começar as convenções para ratificar os postulantes a todos os cargos. Nós já queremos estar com essa plataforma pronta, distribuir no Brasil todo com o nosso sindicato, para que nosso sindicato dê ciência aos servidores da importância de ter essa plataforma debaixo do braço e dialogar com cada postulante ao cargo, quer que seja, a senador, a deputado estadual, federal, a governador, para que eles se sintonizem com essa demanda das políticas públicas no nosso país. Não será uma questão umbilical, será uma demanda para que as políticas públicas para o país, o Brasil, Ricardo, é um dos países mais ricos do mundo. Chegou a ser, oxalá que está voltando à ordem que era antes, até o golpe lá em Dilma. Chegou a ser a 8ª maior economia do mundo. Quando voltou à tona agora com o 3º mandato do presidente Lula, eles devolveram a herança maldita, o Brasil estava chegando à 13ª, caiu 11 pontos no ranking mundial. Está voltando à ordem agora. Então nós queremos que o Brasil continue avançando, não só para o serviço público, mas o serviço público é fundamental para a população brasileira, que é a mais carente do mundo. A distribuição de renda, a melhoria das políticas públicas, o sistema único de saúde, a educação, a saúde, enfim, todo esse sistema, é disso que a gente quer falar com os candidatos, para que eles assumam esse compromisso, e assumidos, ao serem empossados nos cargos, nós vamos ter instrumento para cobrar que isso seja de fato efetivado. Agora, Sérgio, alguns aí, né, que sempre, até para diminuir o papel dos sindicatos, diz que política partidária o sindicato não deve se envolver com isso. Só que a vida do cidadão é decidida no Congresso. Qual o papel real dos sindicatos nesse momento? O papel do sindicato não é só defender, e sim defender as causas sociais da classe trabalhadora, mas também nós não entramos nessa metodologia de que não temos nada a ver com a política, que não gostamos e não vamos nos envolver com a política. Porque se a gente não se envolve, se a gente não faz, os outros vão e fazem por a gente pelo lado pior. Então nós temos que nos envolver, nós somos um ente social, um instrumento importantíssimo do processo democrático. Veja quando o até governo... Porque os patrões fazem, né? Até porque os patrões fazem. As bancadas, bancada do patrão, a bancada dita bancada da bala, a bancada do agronegócio. Por que o trabalhador não pode também buscar uma bancada, não é isso? Exatamente. Nós podemos, devemos e vamos fazer. Nós não vamos nos negar a fazer essa parte nossa. É uma parcela importantíssima, porque senão os outros vão fazer por a gente de forma piorada, e depois a gente não pode ficar só reclamando. Então, a hora de atuar com efetividade, claro, com responsabilidade, é agora. O momento é esse, nós não vamos nos furtar de fazer essa discussão com os servidores e com os postulantes também aos cargos eletivos que se aproximam agora para o próximo mês de outubro. Sérgio, e assim, a partir de outubro, né, da eleição, o que o servidor, o trabalhador, pode esperar em relação a essa luta da Condicef? Olha, o nosso empenho vai ser, primeiro, nós estamos já dialogando com setores do governo para que na comissão de transição, pós as eleições, como aconteceu também lá em 2022, quando o presidente Lula foi eleito, muitas das coisas, o presidente Lula já começou a governar antes de ser empossado em janeiro. Porque o país está, as nossas políticas públicas estavam destruídas. Foi preciso começar a organizar essas tratativas para poder já ser empossado com
resoluções consistentes e efetivas. Então, a nossa meta nós já estamos dialogando com setores que estão construindo essas plataformas para que, logo após o processo conflagrado nas urnas, a gente se debruce antes do futuro presidente, que esperando que seja o que dialoga, que tem uma visão democrática, que tem uma visão de estadista, a gente já começa as tratativas para organizar as plataformas das políticas públicas, que é o que o conjunto da classe trabalhadora do nosso país, principalmente o setor público, querem. Sérgio, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Obrigado pelas explicações. Queríamos agradecer demais essa tua presença e que tu deixasse uma mensagem para os nossos trabalhadores. Olha, os trabalhadores têm duas oportunidades para que a gente continue efetivando os sonhos. Os sonhos são muitos, viu, Ricardo? Nós temos muitos sonhos. E a gente tem toda a possibilidade de transformar estes sonhos em realidade. E essas duas oportunidades é fazer as comparações, porque tem um dos candidatos que diz que quer dar prioridade e continuidade ao projeto do governo anterior, que não conseguiu se reeleger pelas maldades que fez com o Brasil. Então, o trabalhador tem duas oportunidades: querer voltar à tragédia do passado ou querer manter o carro andando para frente sem olhar para o retrovisor. Então, essas duas oportunidades elas têm que ser bem observadas para que a gente continue avançando nas conquistas da classe trabalhadora. Esse é o nosso objetivo. Pense bastante, porque está em jogo o futuro do nosso país, dos nossos filhos, dos nossos netos e do povo brasileiro. Obrigado, Sérgio. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!